Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Que alegria cantar essas verdades e nos reunirmos aqui como igreja, nesse dia tão lindo, né? Sol, dia agradável. Eu pessoalmente não gosto muito do inverno, então eu fico feliz com esse calorzinho. Enquanto ele durar, fico feliz, depois tem que se preparar para o frio. Mas acima disso, irmãos, o privilégio incomparável que nós temos de nos reunirmos para louvar a Deus. O Deus Criador, o Deus que formou todas as coisas, inclusive a sua vida e a minha. E nós podemos louvar Ele nessa manhã, podemos conhecer Ele através daqui, o instrumento que Ele escolheu para se revelar, a Escritura Sagrada. Ele fala a nós através da Bíblia. E aqui como igreja, nós temos o hábito de seguir texto, pegar um livro da Bíblia estudando parte por parte. Então você que nos visita hoje, seja muito bem-vindo, nos alegramos com a sua presença, sinta-se abraçado no nome do Senhor Jesus. Se você quiser depois mais informações sobre a igreja, pode vir falar comigo, nós temos vários locais de estudo, pequenos grupos, cristianismo básico, pode deixar o seu e-mail e a gente passa as informações para você. Então, seja muito bem-vindo. E nós, então, estamos estudando o Evangelho de João, este evangelho incrível, cujo propósito é revelar a glória de Jesus. Como acabamos de cantar, é mostrar quem é Cristo, Ele como poderoso Filho de Deus, Ele como o Cristo, Messias de Deus enviado ao mundo, no nome de quem podemos ser salvos. É exclusivamente nele, pela fé nele, que podemos ser salvos. E o Evangelho de João, então, ensina estas verdades e chegamos no capítulo 4. E semana passada começamos a estudar o capítulo que trata sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Esse episódio é incrível. E vimos que o Senhor Jesus, em seu amor incondicional, Ele veio até essa mulher e dirigiu a palavra a essa mulher, como vimos semana passada, quebrando barreiras e preconceitos, e começou a ensinar, a ter um diálogo com ela, e começou a ensinar sobre qual era a maior necessidade da vida dela, que era de salvação, vida eterna com Deus. Vimos depois que o Senhor Jesus expôs o coração pecaminoso dela. Traz aqui o teu marido. Ela já tinha 5. E com aquele que ela estava atualmente, não era o seu marido legalmente. Era amante, ela estava em adultério. E vimos que o que impulsiona isso é o vazio de Deus, buscando satisfazer na criatura, nas coisas criadas, aquilo que não pode satisfazer as nossas almas. Por isso, sempre vazio, sempre frustrado, sempre pesado. Vazio de Deus. Jesus, então, expõe isso àquela mulher, graciosamente, com todo cuidado. E aí, finalmente, Jesus não deixa ela no vácuo. Jesus se revela a ela. Eu sou o Cristo. Eu sou aquele que você estava procurando e não sabia onde. E ela conhece ali, então, Cristo que se revela. E este episódio ilustra muito bem que salvação é Deus vindo a nós. É Deus vindo a nós. Não é nós buscando, é Deus vindo. É Deus iniciando. Buscando pecadores pessoalmente para viverem com Ele eternamente satisfeitos. Sendo assim, aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo não serão mais os mesmos, pois agora eles possuem o Espírito Santo habitando em seus corações pela fé em Jesus. Estão sendo transformados em verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Portanto, hoje, vamos observar em nosso texto os efeitos do encontro com Jesus na vida da mulher samaritana. Os efeitos do encontro também na vida dos discípulos, que já estavam andando com Jesus, mas receberão lições preciosas nesta manhã sobre o que significa fazer a vontade de Deus e participar da obra de Deus neste mundo e ter alegria nisso, ser motivado por isso.
E por último, marcas deste encontro na vida dos samaritanos, da cidade de Sicar, que também vão conhecer Jesus, o Messias, pessoalmente. E aquela cidade se enche de alegria com a presença de Jesus. Por isso, em nossa mensagem, vamos falar sobre algumas marcas de um verdadeiro encontro com Cristo. Você já se encontrou com Ele? Que marcas são estas que nós podemos perceber em nosso texto? Ok? Então, esse será o nosso assunto nessa manhã, mas para começar, vamos buscar o Senhor em oração, porque não podemos fazer isso na nossa força. Precisamos que Ele fale a nós, através da palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te adoramos, pois Tu és o único Deus verdadeiro, gracioso, que se revela a nós. E não só isso, veio para nos buscar e resolver o nosso maior problema, que é o nosso pecado, na cruz do Calvário, através do Teu Filho amado. Senhor, essa é a mensagem mais importante. Esse é o assunto que deve prender, cativar todo o nosso ser, pensamento, vontade, emoções. Por isso, faz a obra, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Acalma os nossos corações nessa manhã. O Senhor conhece cada vida aqui, ó Deus. Cada individualidade. A luta que cada um passa. O vazio que cada um sente. O Senhor conhece os pensamentos. Por isso, clamamos nessa manhã, ó Deus, que o Senhor acalme os nossos corações. E a alegria, Senhor, que só o Senhor pode dar também, através da Tua presença, em Cristo, no poder do Espírito. Por isso eu clamo a Tua graça, ó Deus, para ser fiel ao texto bíblico, confiando no Teu poder, no Teu auxílio, e que o Teu nome seja engrandecido. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então abrir as nossas Bíblias lá, em João, capítulo 4. Pode posicionar o seu aplicativo também. Capítulo 4, versículo 27. Primeira marca de um verdadeiro encontro com Jesus, aqui no texto, percebemos na vida daquela mulher que naturalmente surge o anseio por falar de Cristo. Vamos ler a partir do versículo 27. Escute com atenção a palavra de Deus que diz assim: Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, o que aconteceu aqui é que os discípulos voltaram da cidade, eles deixaram lá deixaram Jesus no posto e foram comprar comida. E eles voltaram. E viram Jesus conversando com a samaritana e se espantaram. Ficaram espantados em virtude de todos aqueles preconceitos que existiam na época, a inimizade entre judeus e samaritanos. Explicamos todo o contexto na pregação passada. Então eles ficam espantados. Mas é interessante notar aqui, meus irmãos, o momento em que eles chegaram. Porque a Escritura diz, neste ponto. E o momento foi exatamente na hora em que Jesus se apresentou como Messias. Ou seja, aquela conversa preciosa não foi interrompida antes da hora do clímax, com a chegada dos discípulos, que atrapalhariam ali o momento de Jesus e a mulher. Então não chegaram antes da hora. E também chegaram no tempo certo para presenciar o finalzinho deste episódio, que vai servir de lição para a vida cristã deles. E eu pergunto, como que isso acontece, meus irmãos? Será que foi uma baita sorte? Que sorte! Deu tudo certinho, se encaixou tudo certinho. Será que foi sorte? Claro que não.
Claro que não, foi providência mesmo. E a doutrina bíblica da providência nos ensina que Deus está controlando cada detalhe de toda a história do mundo, de todas as nações. Todos os acontecimentos da história estão debaixo da providência de Deus. E isso, obviamente, inclui a história da sua vida e da minha vida também. A doutrina da providência nos ensina que Deus está orquestrando tudo por sua infinita sabedoria e sempre tem o melhor para aqueles que confiam nele, segundo o seu propósito principal de nos fazer mais semelhantes a Jesus. Todas as coisas, todos os acontecimentos, as circunstâncias, Deus está no controle. E notem que os discípulos não questionaram Jesus por falar com aquela mulher. Ou seja, mesmo sem entender muita coisa deste episódio ainda, eles confiam. Eles não entendem muita coisa ali, ficam assustados, mas eles confiam. Jesus tem uma boa razão para fazer isso. Ainda não sei qual que é, ainda estou chocado com isso que está acontecendo, mas Jesus tem uma boa razão para estar fazendo o que ele está fazendo, pois eles conhecem o caráter do seu mestre. E no caso da mulher, observamos verso 28, aquela que só pensava na água que veio tirar do poço, focada só nas coisas terrenas, suprir o seu vazio em coisas terrenas, aquela que estava focada apenas nisso, ela deixa o seu cântaro, ela deixa o balde vazio para trás e voltou rapidamente para a cidade. E eu imagino essa mulher correndo, gente. Eu imagino essa mulher correndo, cheia de entusiasmo, para falar o que aconteceu com ela. Porque foi um episódio inacreditável o que ela teve ali, Jesus revelando tudo sobre a vida dela e se revelando como Cristo diante dela. E o interessante, amados, é que ela retorna à cidade para falar com as pessoas, as mesmas que ela vinha evitando. Lembram? Ter ido naquela hora sozinha no poço, não era costume da época. As mesmas pessoas que ela vinha evitando, se escondendo, fazendo de tudo para passar despercebida pelo constrangimento da sua vida imoral, má reputação que corria a cidade, é diante dessas mesmas pessoas que ela volta para falar. Incrível! Porque agora ela conheceu Jesus, ela conheceu Cristo, e as coisas estão mudando. Estão mudando, ela conheceu Cristo, o verdadeiro Cristo, e as coisas estão mudando. É assim que funcionam as coisas com Jesus. Você conhece Ele, e é no poder dEle que as coisas começam a mudar. Ela conheceu aquele que se revelou como Cristo, como Messias, que se revelou como fonte de água viva, que satisfaz a alma, que jorra para a eternidade, satisfaz uma alma vazia sem Deus, sem esperança, vazio no mundo. Ela conheceu a fonte. Jesus disse, eu sou a fonte. Ele falou, a água que eu der vai jorrar para a vida eterna. E o fato é que isso produziu em seu coração grande entusiasmo, este encontro, essa descoberta, produziu nela uma nova motivação, um novo ânimo, um novo sentido na vida. E agora este entusiasmo leva ela a superar o desconforto de se expor diante das pessoas. A alegria da descoberta leva ela a superar. É maior do que o desconforto de se expor diante das pessoas para testemunhar. Mas não só isso. Não só testemunhar, mas se reconhecer como pecadora. Porque ela diz, venham comigo ver o homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Ou seja, reconhecendo a sua vida imoral. Eu fiz, não foi meu vizinho, fui eu mesmo, o problema é comigo. E meus irmãos, a verdade é que ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Senão aqueles que encontraram o Messias. Porque aqueles que encontraram o Messias não promovem mais justiça própria.
Porque eles sabem que as suas justiças para conquistar o favor de Deus são o quê? Para conquistar a salvação de Deus são o quê? Trapos imundos. Por mais linda que seja a sua obra, por mais perfeita que seja, baseado em si mesmo, no seu esforço, são trapos imundos diante de Deus. Então, aqueles que encontraram o Messias, eles estão se conhecendo, eles começam a se conhecer pelo espelho da lei que foi colocado diante deles. Como disse o pastor John MacArthur, o ímpio acha que é uma boa pessoa, o salvo sabe que é mau. Ele já não tem mais dúvidas disso. Pode reconhecer sem problema. A coisa aqui é feia mesmo. A coisa aqui é feia. Ele pode reconhecer isso. Ele pode reconhecer. Aqui está ruim. Aqui está bagunçado. Ela reconhece. Olha, vem ver. Aquele que diz que tudo que eu tenho feito. E eu fico imaginando as pessoas da cidade. Imaginem as pessoas da cidade. Que cena impressionante. Daquela mulher que eles não davam crédito nenhum. Mas agora eu começo a pensar, o que aconteceu com essa mulher? Fazendo de tudo para se esquivar, se esconder. Ela está diferente, falando assim com convicção, sem medo. Isso chama a atenção das pessoas. E é interessante, em vez de afirmar, no verso 29, ela lança uma pergunta para o povo sobre a identidade de Jesus. Porventura será ele o Cristo? E isso pode indicar ainda um entendimento pequeno sobre Jesus, mas pode indicar também sabedoria da parte dela. No sentido de lançar a pergunta a fim de instigar o povo para que eles mesmos tirem as suas conclusões que ela já tirou. Ela lança a pergunta para que eles possam ir pessoalmente e conhecer este Cristo de quem ela está falando, pois como já falamos, os samaritanos esperavam o Messias, baseados lá em Deuteronômio, capítulo 18, aquele que seria maior que Moisés, viria para ensinar todas as coisas e salvá-los. Então a mulher pode estar demonstrando aqui uma boa tática de evangelismo, lançando pergunta para despertar a curiosidade, para despertar o interesse. E quando eu estava lendo esses comentários e procurando entender essas questões e percebendo a possibilidade dessa tática aqui da mulher, isso me fez lembrar das abordagens do meu pai. Porque o meu pai, ele fez parte dos Gideões. Ele faz parte ainda, até hoje, muitos anos. Então eu cresci ouvindo as histórias dele, a jornada, as aventuras dele. A nossa casa lá sempre era cheia daquelas Bíblias. Os Gideões são aqueles que entregam as Bíblias exemplares do Novo Testamento, hotéis, presídios, escolas. Então lá em casa era caixas dessas Bíblias, a garagem lá era cheio de Bíblia. Mas o meu pai ele tinha uma pergunta inicial para fazer. Por exemplo, quando estava na sala de aula. Então, os gideões vão lá na sala de aula e tem um pequeno tempo para dar uma rápida palavra para explicar ali a entrega das Bíblias. E a pergunta era bem simples e direta, mas que despertava a curiosidade de alguns. Você já sabe onde você vai passar a eternidade? Você já sabe onde vai passar a eternidade? E aí ele dizia, bom, se você quiser a resposta, está aqui. Ele mostrava a Bíblia e trazia uma rápida palavra, um testemunho de Cristo. E notamos no caso aqui do texto, a provocação da mulher, se foi o caso, deu grande resultado. Os samaritanos ouviram o seu testemunho e foram despertados para ir até Jesus. Então aqui aprendemos, amados, que uma evidência de verdadeiro encontro com Jesus envolve este reconhecimento de que somos pecadores, quebrantamento, mas ao mesmo tempo começa a surgir este anseio
por falar de Cristo, por testemunhar sobre aquele que trouxe paz, perdão, alegria, esperança para as nossas almas com as pessoas que nos cercam. Porque, entenda isso, amado, o crente não é melhor do que os outros, nunca deve se sentir assim. Se sentir está errado, se alguma coisa está bagunçada. O crente não é melhor do que os outros, somos pecadores da mesma essência dos piores pecadores. Como o pastor José Carlos, quando esteve aqui, ele falou, a gente gosta de falar de Hitler e tal, que ele fez e aconteceu, mas a essência dele é a mesma que a nossa. Só não damos vazão a toda a miséria que há em nós pela graça de Deus. Mas o potencial é o mesmo, dele e o nosso. Então o crente não é melhor que ninguém, ele é pecador, somos pecadores da mesma essência. A nossa única diferença, sabe qual é? Mendigos espirituais que sabem onde encontrar o pão. Nós sabemos hoje onde encontrar o pão. Nós sabemos onde encontrar a água da vida que satisfaz as nossas almas. E claro, isso muda tudo em nós. Muda tudo. E queremos que outros também bebam dessa água, que é muito boa, que satisfaz para valer realmente a alma. Queremos que outros bebam também desta fonte. Então, como diz o reverendo Riley, falando sobre a mulher samaritana, no mesmo dia de sua conversão, ela se tornou uma missionária. Sentiu tão profundamente o maravilhoso benefício que recebera de Cristo, que não podia deixar de anunciar a paz encontrada nele. Ela não utilizou palavras obscuras, nem procurou emitir argumentos profundos sobre Cristo ter afirmado que era o Messias. Simplesmente disse, vinde e vede. Do que havia em abundância no seu coração, falaram seus lábios. Todo crente verdadeiro deveria proceder da mesma maneira que a mulher samaritana. É disto que a igreja necessita. É isto que a situação deste mundo requer. O bom senso indica que isto é correto. Todo aquele que recebeu a graça de Deus e provou que Cristo é gracioso, deve encontrar palavras para testificar de Cristo às outras pessoas. Você está tendo essa alegria? Você está tendo este anseio de comunicar, de falar daquilo que você recebeu em Jesus? Mulher, simplesmente vinde e vede. E testemunhando com a vida. O entusiasmo desta descoberta. E avançando, meus irmãos, vamos observar que Jesus se dirige agora aos seus discípulos. E em suas palavras podemos perceber no texto outra evidência daqueles que encontraram e que estão seguindo Jesus, que é ter fome por fazer a vontade de Deus e participar de sua obra. Olha o que diz o versículo 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, pois erguei os olhos e vede os campos que já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso, é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então vamos entender aqui, os discípulos trouxeram comida, ok? Voltaram, passaram lá na padaria samaritana, compraram um pãozinho, uma carninha, um bolinho. Eles sabiam que Jesus estava com fome, com sede, cansado da viagem, e dizem, mestre, você precisa comer. Como bons servos, estão preocupados com a saúde do mestre. Estão atentos, você precisa comer. Mas no verso 32, Jesus diz, uma comida tenho para comer. E os discípulos, de forma semelhante à mulher samaritana, não entendem o que ele disse. Bem parecido com a mulher samaritana. Ficaram viajando ali, boiando. O que ele está dizendo aqui? Né? Será que alguém trouxe comida para ele? Estão pensando
apenas no aspecto físico, material. Então notem que os discípulos, apesar de estarem andando com Jesus já há um tempo, confundiam as coisas também. Precisavam crescer no entendimento da realidade espiritual da vida, assim como todos nós aqui precisamos aprender muito com Jesus. Ainda muito focados nas coisas terrenas. Muito focados. E no verso 34, Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra era a maior alegria e satisfação na vida de Jesus. É isso que ele está dizendo. Maior alegria, maior satisfação. Que obra que ele está falando? Obviamente a obra da salvação. E esta obra envolvia a vida de obediência à lei, pregar o evangelho para os pecadores durante seu ministério público, até chegar a hora derradeira de morrer na cruz pelos pecados e ressuscitar para a nossa salvação. Não é à toa que o Senhor Jesus, no seu último suspiro lá na cruz, bradou. Lembra o que ele bradou? Está consumado. A obra foi realizada. Está feito. A obra que ele veio realizar estava concluída ao morrer na cruz e depois ressuscitar. Sendo assim, quando Jesus falou com a mulher samaritana sobre o evangelho, conduzindo aquela pecadora na reconciliação com Deus, ele estava fazendo a obra do Pai. E isso lhe trazia mais satisfação, mais prazer do que a comida física podia oferecer. Lição que os discípulos precisavam aprender. E eu pergunto, será que você está aprendendo essa lição? Obviamente, Jesus não está condenando aqui, o problema não é a comida. Devemos nos alegrar com Eclesiastes nos ensina, já estudamos isso, os prazeres, que devem ser um meio de enxergarmos a bondade de Deus, não um fim em si mesmo. Mas tem uma lição muito preciosa aqui, meus irmãos, sobre qual a sua maior satisfação na vida. Qual é? Onde está o seu coração? Será que existe em você esta fome por fazer a vontade de Deus? Estar alinhado com cada passo da vida? Começar o dia assim, cada passo que você vai dar, alinhado com a vontade do Pai. Será que existe isso em você? Amados, este deve ser o foco daqueles que realmente estão seguindo Cristo. Sendo transformados à imagem dele. E isso envolve o quê? Envolve buscar conformar a sua vida com a palavra de Deus. Em todas as áreas. Conformar a sua vida. Por exemplo, matrimônio. Procurar conhecer qual é a vontade do Pai para o papel do marido no casamento. Você tem essa fome? Qual a vontade da esposa? A vontade de Deus para a esposa no casamento? Efésios 5. E outros textos. Qual a vontade do Pai para a criação de filhos? Efésios 6 e muitos outros textos. Qual a vontade de Deus para você no trabalho? Procurar conhecer os princípios da Escritura, fazer tudo para a glória de Deus, chefe vendo, não vendo, submisso à autoridade que pertence a Deus, servindo a Ele em primeiro lugar.
motivado para a glória dele, em cada detalhe, varrendo uma casa, lavando uma louça. Sabe que você tem essa fome? Você tem essa fome ou não? Está seguindo você Jesus ou não? Servir na igreja local, meus irmãos, fazer parte de uma igreja local. Você não pode andar sozinho. Deus já mostrou isso na palavra. Você não pode, está perdido. Você precisa da igreja. E entrar lá, se submeter a uma liderança, ser membro, servir, ser confrontado, falar de Jesus, da palavra. Você precisamos de um corpo, não somos nada sozinhos. Deus sabe disso, já providenciou a igreja. Manifestar o fruto do Espírito, Gálatas 5, amor, alegria, paz, é o Espírito em nós. Não vem de nós mesmos isso, gente. É o Espírito habitando em nós. Gálatas 5, você tem essa fome? Do fruto, presente, constante, fluindo, agindo, libertando. Amor, paz, alegria. As circunstâncias não mudam. A vida está difícil, mas lá está o amor. Lá está a alegria. Lá está a paz. De onde vem isso? Sobrenatural. Deus em mim. Jesus, o vitorioso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe que existe essa fome? E à medida que você vai percebendo a sua vida, se adequando, cheio de falhas, cheio de confusão, mas você vai percebendo a sua vida se adequando com o papel da esposa, o papel do marido, e você vai percebendo assim, uau, as coisas estão mudando, eu estou vivendo diferente. Aquele pecado que eu caí, já não caio mais, as coisas estão acontecendo, você vai tendo alegria, satisfação. E aí o foco no casamento não é você ter prazer em si mesmo ou dar prazer para o outro, isso envolve também alegrias, mas a alegria maior é você ver a sua vida sendo conformada à palavra do Senhor, e isso traz a satisfação, supre o vazio. Um dia corriqueiro se torna uma alegria inigualável, quando você vê, uau, eu consegui ser diferente com a minha esposa hoje. Eu sempre truculento, sempre irado, consegui me acalmar. Cara, que coisa maravilhosa. Isso vem de Deus. Eu quero mais. Eu tenho fome por ver Deus em mim. Nesses pequenos detalhes, no trabalho, e ser responsável, ser diligente, vai dar canseira, vai dar, né? Mas Deus comigo vai me ajudar. E a gente vai crescendo. E, amados, é claro que falhamos nesta área. Todos nós. Temos que ser humildes nisso também. Aquele que pensa, acha que está em pé, cuidado para que não caia, para ficar olhando para o seu irmão. Você está crescendo, e a gente tem essa tendência, né? A minha vida está começando a se adequar, eu olho para o outro, está bagunçado. Esse pecador miserável. Quando que ele vai aprender? Olha a paciência com que Deus está tratando a sua vida. Pecados que você não percebe ainda. E Deus está tratando com graça. Então nós somos falhos, amados. Nós somos falhos nessa área, somos pecadores. Só Jesus foi perfeito, gente, em fazer a vontade do Pai. É por isso que você precisa dele. Senão você está perdido, está perdida. Você precisa entender a sua necessidade de Cristo. Você é pecadora, você é pecador. Só Ele cumpriu a vontade do Pai. As exigências da lei, que exige perfeição, nada menos do que isso, perfeição, senão morte. E você já caiu, você já transgrediu. Você já cirou um dia? Você já contou uma mentira? Já? Então você já transgrediu a lei. Você é passível do inferno. Esse é o seu destino. Por isso você precisa de Cristo.
Ele foi o único que fez a vontade do Pai com perfeição. Minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Ele fez isso com perfeição. Nunca falhou. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Você precisa dele, de Cristo, da graça de Cristo, do perdão de Cristo e do poder de Cristo para nos afastarmos do nosso próprio pecado dia a dia e crescermos na vontade de Deus, que é o quê? Boa, perfeita e agradável. Você tem fome por essa vontade? E amados, mas junto com essa obediência, não é só isso, ok? Junto com essa obediência que dá um bom testemunho do Evangelho, que demonstra que o Evangelho é realidade na sua vida, junto com isso, devemos nos envolver completamente na seara de Deus, visando salvação de pecadores, ao compartilharmos, ao falarmos do Evangelho com as pessoas que nos cercam. O Senhor Jesus está ensinando isso nos versos 35 a 38, e ele se aproveita da figura da agricultura, realidade tão presente dos discípulos naquela época, provavelmente plantações ali perto deles. E falamos semana passada, Jesus tinha essa habilidade extraordinária de partir de figuras do cotidiano para ensinar grandes verdades espirituais. Então, ele parte disso para ensinar a grande realidade espiritual. E qual é a questão aqui da agricultura, desta figura, da plantação? A questão aqui, amados, é que o ritmo natural de uma plantação, qual que é? É você ir lá, semear, lançar a sementinha, tal, regar, preparar a terra, bem legal, e aí você tem que esperar tempo, até começar a brotar, aparecer a plantinha e finalmente chegar a hora da colheita. Provavelmente isso é o que indica os 4 meses até a ceifa, no versículo 35, até chegar a hora da colheita, envolve esse tempo, mas no plano espiritual esse tempo é diferente. No plano espiritual, esse tempo é diferente, e Jesus está dizendo aqui, no caso específico, a hora da colheita já chegou. Essa obra é imediata, é para agora. Esta obra é urgente e devemos estar completamente envolvidos nela. Por isso Jesus diz, erguei os olhos, ou seja, não fiquem olhando só para vocês mesmos. Parem de ficar olhando só para vocês mesmos, levantem os olhos, percebam. Está na hora de você levantar um pouquinho a cabeça e começar a olhar mais à frente. Olhem, os campos já branquejam para a ceifa. Ou seja, a semente no coração da mulher samaritana foi plantada. Foi plantada a sementinha no coração dela. E ela já testemunhou, foi tudo muito rápido. Ela já testemunhou e agora os samaritanos estão vindo. Samaritanos estão vindo prontos para ouvir o evangelho da salvação, campo pronto para ser colhido. E eu fico imaginando os samaritanos chegando, que cena maravilhosa. Jesus ali, dando as lições para os samaritanos. Levantem os olhos de vocês. Olha o que vocês estão vendo. Eles estão vindo. Está na hora da colheita. Está na hora de pregar o evangelho. Eles estão prontos para ouvir o evangelho da salvação. Deus já está preparando o coração deles, assim como muitos que nos cercam estão sendo preparados para ouvir o evangelho. Basta você pregar. E eles crerão. Eles estão vindo. A hora da colheita chegou. Avivamento na cidade. E os discípulos deveriam se alegrar com isso. Jesus está ensinando, vocês têm que ter alegria com isso. Alegria, o crente tem que celebrar isso. Ver conversões, ele tem que ter fome por isso. Clamar ao Senhor por isso. Dia de batismo, tem que estar toda a igreja lá. Dia de batismo é alegria, uau! Incrível o que Deus está fazendo, um pecador se arrependendo e crendo. Isso é sobrenatural. E assim o ceifeiro recebe desde já a sua recompensa. O Senhor Jesus está dizendo,
recompensa da alegria, gente, de participar dessa obra que gera fruto. Não é coisa corriqueira, não é uma alegria passageira, de um brinquedinho novo que você ganha, depois enjoa dele e passou. Não, é uma alegria que gera lá para a eternidade. Começa aqui e vai longe, ela dura. Nós somos muito imediatistas, né? Mas essa alegria é longo prazo. Começa hoje, cheio de luta, cheio de batalhas, porque o pecado ainda está em nós, mas chegará o dia que vai cessar tudo. E esta alegria, então, gera fruto para a eternidade. E nesta obra, semeador e ceifeiro são muito importantes. Mas no verso 38, Jesus diz que estava enviando os discípulos para ceifar o que não semearam. O que será que ele está querendo dizer com isso? Alguns comentaristas sugerem que o semeador, no caso dos samaritanos aqui, pode ser João Batista, que anteriormente pregou o arrependimento e a vinda de Cristo próximo a esta região. Então ele semeou, foi lá, pregou arrependimento, preparou o coração deles. Interessante que isso nos mostra que muitas vezes o semeador, ele não vê o resultado da colheita. Muitas vezes você fala de Jesus para alguém, nada acontece, mas a semente está lá. Aí, anos depois, João Batista já tinha partido, o ministério acabou. Ele não viu a colheita. Mas anos depois, ele viu o resultado. Muitas vezes isso pode acontecer na seara de Deus, mas tanto um quanto o outro são fundamentais. Semeador e aquele que vai colher os resultados. Então pode ser João Batista, pode ser referência também, meus irmãos, aos profetas do passado, incluindo Moisés. Por que Moisés? Quem foi Moisés? Moisés foi o escritor do Pentateuco. Era só nisso que os samaritanos criam, era o Pentateuco, o resto eles rejeitaram. Eles só ficaram com o Pentateuco. Pode ser referência a Moisés. E os ensinamentos do Pentateuco prepararam o coração dos samaritanos para agora receberem o Evangelho e serem convertidos. E claro, acima de tudo isso, referência principal ao próprio Cristo, ao próprio Senhor Jesus. Finalmente chegou o grande semeador. Como diz F. Bruce, o próprio Jesus era o semeador. Agora os seus discípulos tinham a oportunidade de participar de sua alegria. Como é gracioso o Senhor. Ajudando a colher os frutos que brotaram de sua conversa com a mulher e do seu testemunho aos outros samaritanos. Esta colheita não seria consumida em certo tempo como uma colheita comum, haveria de durar para a vida eterna. Ele, Jesus, é o semeador por excelência. Mais que isso, ele é o grão de trigo que cai na terra e morre para produzir fruto em abundância, João 12, 24. Olha o privilégio aqui, gente. O privilégio dos seus discípulos, em todas as gerações, incluindo a nossa, 2019, é fazer a colheita que continua a brotar desta boa semente. Nada foi em vão do trabalho penoso de Cristo. Nada foi em vão. Nada é em vão do nosso trabalho nele. Nada. Nada. Você consegue perceber o privilégio de participar dessa obra? O seu coração tem fome por isso? Se alegra sobremaneira de fazer parte desta maravilhosa seara? Amados, não tem como calcular o tamanho da alegria. Não tem como. Da satisfação de você pregar o Evangelho bíblico, compartilhar o Evangelho bíblico e ver pessoas se rendendo a Cristo. Não tem como calcular o tamanho da alegria. Vidas sendo despertadas com fome pela palavra, ainda que seja um único pecador, isso já é motivo de grandiosa alegria. A Bíblia diz que existe júbilo no céu. Quando um pecador se arrepende aqui, o céu entra em festa. E o seu coração acontece o quê? Você tem fome por isso? E, amados, temos experimentado isso como igreja local. Temos experimentado isso. Isso é incrível. Aqui,
Pequeníssima congregação. Temos experimentado isso aqui. O Senhor tem sido gracioso para conosco aqui também. Tem sido, sim. Você precisa perceber isso. O Senhor tem sido gracioso aqui. Por pura graça, pessoas estão chegando. Temos ouvido testemunhos. Pessoas com fome pela palavra. E Deus está usando a sua vida e a minha vida nesta obra. Percebe o privilégio? Mas, amados, não podemos nos acomodar. Por isso, vamos falar mais do Evangelho. Vamos falar mais. Vamos orar mais por conversões. Você tem orado por conversões? Você tem nomes específicos em que você está orando vez após vez? Conversões e edificação também. Aquela pessoa que está sendo demorada em obedecer, que você já está perdendo a paciência. Quanto tempo você está orando por ela? Deixando Deus trabalhar. Para que ela cresça também numa vida de obediência a Deus. Falando, claro, quando for necessário. Mas orando a Deus, orando por conversões, que vidas se rendam a Cristo. Você tem uma listinha ali de nomes que você está orando? E, meus irmãos, junto com isso, vamos buscar crescer em unidade e amor como igreja local. Isso é muito importante para o bom andamento da Seara. Uma igreja vivendo em unidade e amor como bom testemunho para os que estão chegando. Porque se os que estão chegam numa igreja se degladiando, se acusando um ao outro, reclamando, brigando, que testemunho é esse? Percebam a importância de cada um de nós, de darmos um bom testemunho, de a igreja vivendo em amor. Isso é sobrenatural, somos pecadores, vamos falhar, vamos brigar, mas pedir perdão, retratar, se humilhar, não deixar rusgas entre nós, do tipo, com esse aí eu não ando, esse aí eu não suporto. Vamos ter as nossas afinidades, natural, normal, sem problema, mas não barreiras, não barreiras. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Aquele que você não tem muita afinidade, amar também, se aproximar dele, orar por ele, abraçar ele, confrontar ele em amor. Isso é fundamental, amados. E assim cada um de nós colabora para esta colheita. Era isso que estava acontecendo agora entre os samaritanos, esta colheita maravilhosa de amor, de alegria, de esperança em Jesus. E neste momento aqui nós temos a primeira ocorrência de evangelismo transcultural no Novo Testamento. E de certa forma temos uma prévia aqui. Jesus está ensinando os seus discípulos que posteriormente receberiam a grande comissão. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que já estudamos, ele diz, vamos ler juntos esse texto? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E Samaria. Atos 8 diz depois que Filipe, o evangelista, chegou na Samaria. Pedro e os demais apóstolos. E houve grande avivamento lá naquela região. Provavelmente colhendo frutos aqui ainda deste semear de Jesus que passou já pela região. Este, meus irmãos, é o papel principal de uma igreja local. Foco principal, foco máximo. Fazer discípulos de Jesus, ensinando a palavra de Deus. Que possamos perseverar neste foco e que todos os nossos ministérios possam colaborar para isso. Para que cresçam os discípulos de Jesus. Amém? E avançando, vamos observar nosso último ponto, o resultado prático dessa colheita. Muitos samaritanos se converteram no encontro com Jesus. E, amados, aqui temos outra marca de um encontro verdadeiro. E essa aqui
é fundamental para a nossa salvação, é base. É a base da nossa salvação, que é a confiança pessoal em Cristo. Vamos ler a partir do versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então o texto diz que muitos samaritanos creram pelo testemunho da mulher, ou seja, percebam como Deus usa os nossos testemunhos. Olha a importância de testemunhar, gente. Olha a importância. E a água viva que a mulher recebeu se tornou, como Jesus havia dito, uma fonte a jorrar, uma fonte transbordante, que agora está alcançando as outras pessoas. Está chegando nelas, está transbordando. O amor de Cristo está transbordando e está alcançando pessoas. Deus usou o testemunho dela. E o testemunho dela foi simplesmente contar o que Jesus fez na sua vida e apontar o caminho para Cristo. E, em resumo, essa é a nossa função também. Lembrando que o resultado, gente, pertence a Deus. Nós não podemos converter ninguém. Pertence a Deus, só o Espírito. Nosso papel é testemunharmos com fidelidade, segundo a palavra, sobre Cristo, que Ele fez em nós, e apontar, ensinar, falar o Evangelho de Cristo. E o que aconteceu é que os samaritanos, depois de ouvirem a mulher, eles procuraram Jesus pessoalmente. E F. Bruce diz algo muito interessante sobre isso. Ele diz: se não fosse o testemunho da mulher, seus concidadãos jamais teriam conhecido Jesus. Mas eles não podiam se basear somente no testemunho dela. Precisavam conhecê-lo pessoalmente. O conhecimento de Cristo através de terceiros não pode substituir o conhecimento pessoal e a fé salvadora. Agora eles podiam provar pessoalmente que tudo o que ela dissera era verdade. Ele não somente era o profeta semelhante a Moisés, mas também o Salvador do mundo. Então percebam aqui, meus irmãos, somente ouvir os outros falarem de Jesus não é suficiente. Crer que Jesus existe apenas não é suficiente. Até os demônios creem e tremem de medo. Defender a existência dele? Só isso não basta. Você precisa ter esta experiência pessoal com ele. Sendo assim, você não pode se apoiar na fé, por exemplo, dos seus pais. Não pode. Não existe crente por osmose. Isso não é assim. Você não pode se apoiar na fé da sua esposa. Ou na fé do seu esposo. Né? Você salva aqui por tabela. Vou com ela. Ou na fé do seu amigo. Não pode. Ou do seu noivo. Você não pode se apoiar nisso. A responsabilidade é individual, pessoal. É você e Deus. Só. Você precisa ir a Cristo. Hoje. Pessoalmente. Ninguém pode fazer isso por você. Só você mesmo. Conduzido pela graça dele. Porque até isso ele nos ajuda. Graciosamente. Você precisa entregar a sua vida a Cristo hoje. Pedir da água viva. Você já pediu desta água viva que só Ele pode dar? Pediu já? Pediu para Ele mudar o seu coração? Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Entregar a sua vida a Ele, se reconhecendo como pecador arrependido, que não pode se salvar por si mesmo.
e assim colocar toda a sua confiança e dependência somente em Jesus. Você passa a confiar não mais em si mesmo. Você já perdeu a esperança em si mesmo. A esperança em nós mesmos já acabou. Você já viu que é só frustração. Agora está na hora de você confiar só em Jesus. E mais nada. Nenhum outro ídolo pode sustentar a sua vida. Sua mãe não pode, seu pai não pode, o pastor não pode, seu amigo não pode, só Jesus Cristo. E Ele veio para isso. Talvez você está aqui hoje por isso. Ele trouxe você aqui hoje por isso. Então, se você ainda não se rendeu a Jesus, faça isso. Renda-se a Ele. Como os samaritanos estão se rendendo agora ao Messias. Os samaritanos estão vendo, Ele é o Messias, Ele é o Salvador do mundo. Só Ele pode fazer estas maravilhas. Não perca mais tempo, vá a Cristo, confesse Jesus como Filho de Deus, como Salvador do mundo. E como disse o apóstolo João depois lá na sua epístola, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai, Deus Pai, enviou o seu Filho, Deus Filho, Jesus, como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, olha que maravilha, gente. Deus permanece nele, o Espírito em nós, e Ele em Deus. Pertencemos ao Senhor Deus, e nada mais nos tira deste amor eterno. Nada mais. Nada mais. Resolvido. Só em Jesus. E a partir daí, mudanças no processo de santificação. Foi isso que os samaritanos fizeram e provaram de uma alegria incomparável. E olha o que diz o verso 41 do nosso texto. Muitos creram em Jesus por sua palavra. Amados, a Bíblia diz que a fé salvadora, a fé que você precisa para ser salvo, não vem de você mesmo, é graça de Deus, mas o meio que Deus usa é a palavra. É a palavra de Deus. Por isso o que você mais precisa é contato diário com esta palavra para a fé ser criada em Jesus e desenvolvida pela graça de Deus. Por isso eu pergunto aqui, aquela velha pergunta, que até já me reclamaram que eu estou fazendo pouco. Como andam os seus devocionais? Como andam os seus devocionais? Sua fé vai se desenvolver lá, com Ele, andando com Ele, conhecendo Ele, na Escritura Sagrada. E o que significa Salvador do mundo? Mundo aqui, como já vimos no contexto do Evangelho de João, sinaliza que Jesus é o Salvador não apenas dos judeus, mas dos gentios também, dos samaritanos também. Conforme a promessa a Abraão, bendita promessa, lá em Gênesis. Eu fico impressionado como as coisas se encaixam em Deus, né? O enredo, amados, o enredo da redenção. Que história maravilhosa. Nós ficamos maravilhados com histórias que homens criam, Tolkien, Lewis. Mas, amados, olha o enredo que Deus criou. Começa lá em Gênesis e vai até Apocalipse. Que história maravilhosa. E lá em Gênesis, lá nas sementes, no início do Evangelho sendo pregado, já foi feita a promessa: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. Isso, óbvio, aponta para Jesus, as coisas se conectam. Que enredo perfeito. Sabedoria divina vem dele, se completa em Jesus. Deus, amados, tem os seus eleitos espalhados pelo mundo, incluindo Porto Alegre, incluindo os gaúchos. E para finalizar, percebam aqui uma questão muito interessante no texto. No verso 40. Notem que depois de ouvir Jesus, depois de eles ouvirem Jesus, conhecerem Jesus pessoalmente, o que eles pediram? Perceberam o que eles estão pedindo? Verso 40, o que eles pediram lá? Fica, Jesus. Fica. Jesus, fica. Está sendo tão bom. Está sendo tão bom te ouvir. Está sendo tão bom te conhecer, Jesus. A tua presença é tão maravilhosa, Jesus. Fica. Fica conosco. Fica mais um pouco conosco.
Ou seja, agora eles estão conhecendo o Deus verdadeiro, amados. E isso nada sobrepuja isso. Eles estão conhecendo Deus, o Criador do universo. Como que vai ser enfadonho isso? Como que vai ser chato isso? Religiosidade é chata. Longe daqui. Mas vida com Deus, estão conhecendo Deus. Deus está falando. E eles se deleitam na comunhão com Jesus, na presença. E esta é uma marca de um verdadeiro encontro com Jesus. Outra marca. Plena satisfação em estar na presença dele. Por quê? Porque na presença dele existe plenitude de alegria. Na presença dele existe delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. E eu fico impressionado neste ponto com o amor e a compaixão de Jesus. Porque a agenda de Jesus está lotada. Está lotada a agenda. Ele precisa pregar em muitas outras regiões. Daqui 3 anos ele vai estar morrendo na cruz. Mas ainda assim, ele fica 2 dias entre os samaritanos, povo relegado, desprezado pelos judeus. Mas ele fica. Porque o amor de Deus é incondicional. Por isso ele fica conosco. Jesus percebe a fome por Deus deles e fica para saciar essa fome. E eu pergunto, você não quer que ele fique também? Esse é o anseio do seu coração? Amados, este é o profundo anseio do coração dos verdadeiros crentes. E graças a Deus, Jesus disse para os seus que ele vai ficar. Como ele diz lá em Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amados, agarrados a essa promessa, devemos nos agarrar a essa promessa. Agarrados a essa promessa. Devemos cumprir o ID. Fé nessa verdade muda tudo. Você vai. Você está pronto. Está pronto, inclusive, se necessário for, sofrer por ele. Sofrer por ele. Porque você não vai mais sozinho. Ele está com a sua vida. Ele está com você. Agarrados a essa promessa, devemos cumprir o ID. E não vamos sozinhos. Por quê? Porque o Salvador do mundo já veio, viveu a vida perfeita de obediência à lei em nosso favor, que eu e você não conseguimos viver. Morreu na cruz pelos nossos pecados, pecados que nos separavam de Deus, a razão do nosso vazio. Morreu na cruz. Ressuscitou para a nossa justificação. E ele vai voltar em pessoa para consumar a redenção da igreja. Então, com ele, vamos espalhar as boas novas. Que Deus continue usando a sua e a minha vida para testemunhar desta água viva que jorra para a eternidade. Finalizando então, amados, essas são algumas das marcas de um verdadeiro encontro com Cristo. Como vimos lá no início, envolve falar de Cristo. Isso dá alegria. Paramos de pensar em nós mesmos, os nossos problemas, e começamos a falar de Jesus para os outros. É incrível como isso vai proporcionando alegria. Falar de Cristo. Ter fome e satisfação em fazer a vontade de Deus e assim participar da obra do ministério da reconciliação. Que alegria ver pecadores se rendendo a Jesus. E por último vimos confiança pessoal em Cristo, que é a base da nossa salvação. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não vai a Deus por nenhum outro senão Jesus Cristo. Confiança pessoal e deleite em sua presença. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Você possa clamar isso na sua casa também, no seu trabalho. Isso muda tudo. Muda tudo. Sabe o coração agitado? Ele começa a
Cristo está presente. Cristo está presente. Todas essas são marcas da graça. Nós não podemos produzir por nós mesmos, não é a nossa força. É Deus agindo em nós, pecadores. Evidências do triunfo da graça, a vitória da graça. E a palavra afirma que a boa obra que Deus começou em nós, Ele, o Senhor, vai completar até o dia de Cristo. Por isso, toda a glória seja dada a Deus por enviar o Salvador do mundo. Curva sua cabeça e vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela preciosa palavra que ouvimos. Pai, obrigado pelo Salvador do mundo. Nele temos tudo. Nos ajuda a entender isso, ó Deus, porque somos demorados para crer. Nosso entendimento vagueia, Senhor, é difícil, focados muito ainda nas coisas terrenas. Mas obrigado, Senhor, porque a Tua graça vence. A boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar. E nós queremos ver Jesus, ó Deus. Sacia as nossas almas, nos dando este vislumbre da glória de Cristo. E isso, ó Deus, é o que completa o nosso ser. Ajuda-nos a perseverarmos na fé, Pai, ainda errantes, ainda vacilantes. Anima os nossos corações, ó Deus. Anima. Produz essas marcas, ó Deus. Porventura, aqueles que não te conhecem aqui, produz, ó Deus. Que possam sair daqui sedentos por te conhecer mais e renderem as suas vidas a Cristo. Não mais enganados pelo pecado e por este mundo em trevas, ó Deus, que busca o tempo todo dizer não a Deus e afastar as pessoas do Senhor. Ó Deus, age, venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino, Senhor. Santificado seja o teu nome, Senhor. Assim nós clamamos como tua igreja, Pai. Faz a tua obra, continua a boa obra, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.